Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu fiz um comentário que ia passar alguns detalhes sobre a volta de Cristo. E é importante a gente saber os detalhes, por quê? Na nossa caçada, né? A gente vai ver nossa investigação, coloquei o título de A Caçada na série, mas na nossa investigação a gente precisa saber as coisas que foram mudadas pelo chifre pequeno. E uma das coisas está relacionada com esses detalhes da volta de Cristo. Tem um elemento principal aí, que é sobre a ressurreição. Sempre foi um escândalo e sempre vai ser um escândalo a questão da ressurreição, né? Talvez alguns de vocês creiam na ressurreição, outros não, mas como cristão a Bíblia realmente apresenta o contexto de ressurreição, é voltar à vida, né? Então, vamos dar uma olhada no primeiro texto que está aqui em João 14, verso 1 a 3. E está bem assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Creiam em mim, creiam em Deus e também creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas se não fosse assim, eu diria para vocês: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejam vós também. Vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então, vamos lá. Jesus está fazendo um comentário aqui para eles que no reino de Deus, na casa de Deus, já tem lugar preparado para todos. E se não tivesse, ele ia preparar. Então, já tem um lugar reservado para você e para mim no reino de Deus. É interessante quando você faz essa leitura dessa forma atentiva, é que normalmente fala, Jesus falou que vai preparar lugar. Não, já está preparado. Então quer dizer que o cuidado já foi tudo bem alinhado para você estar lá. É só você querer. Só você querer estar lá e aceitar Jesus como Salvador, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tá tranquilo, assim dizer, né? É só você desejar. Bem, a gente pode marcar uma segunda data para a volta de Cristo? Vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 24, no verso 36. Está assim, ó. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Por que isso? Por que Deus trabalha dessa forma? Eu vou usar dois pontos aí que foram bem... que hoje até na sala de jovens da minha igreja, os jovens foi estudado esse ponto, né? De Noé. As pessoas tiveram tempo para decidir. Já era pré-estabelecido o tempo determinado. Noé, a cada avanço dele na construção da arca, evidenciava que o fim estava próximo para aquela geração, se eles não se arrependessem. E se salvou quantas pessoas, né? Aí você imagina, tá, todo mundo se revoltou contra Noé, todo mundo era mau. Considera o seguinte: quantas vezes você já viu pessoas se rendendo a grupos, né? Tem comentário também, eu vou usar esse comentário. Numa escola, alguns alunos chegavam atrasados e a professora resolveu fazer um experimento. Ela pegou uma pasta verde e avisou os alunos que chegaram no horário. Ó, quando os outros chegarem, eu vou perguntar a cor da pasta e vocês dirão que é vermelho. E assim foi. Aí chegaram os alunos atrasados, né? E ela pegou e falou: pessoal, qual a cor dessa pasta? E todos os alunos, vermelho. Vermelho, vermelho. Aí quando chegou nos alunos atrasados, eles: vermelho? Então assim, o ser humano ele tende a se subjugar aos grupos. E não é uma situação fácil você não se subjugar. Tem um outro experimento que eu achei bem interessante. Eu vou ver se encontro o filme. Tem um filme que eu assisti faz um tempo. E é bem interessante porque a pessoa fazia assim, né? Tipo, o cientista ia no centro e olhava pro alto, assim, pro céu. Ficava olhando, mostrando interesse, tinha alguma coisa acontecendo ali. E algumas pessoas começavam a parar do lado dele e também levantar o rosto. E conforme mais pessoas iam, mais pessoas eram chamadas a esse evento, né? Que não existia. Procurando aquela coisa, tipo, se perguntando: o que todo mundo está olhando? Só que ninguém questionava. Então o ser humano tende a se render a grupos.
Se a gente for olhar, a igreja é um grupo, né? A igreja é um grupo e todo mundo se rende ao que é dito na igreja. E a gente deve ser questionador. Se a igreja tiver uma natureza questionadora, melhor ainda. Mas se a igreja tiver uma natureza de não questionar, de não ser questionadora, você acaba ficando assim estagnado no conhecimento, né? Você não faz perguntas, você não raciocina. Tem que ter um ambiente de raciocínio. Essa é uma dica para você que é membro, para você que é líder, que você que é pastor. Gere um ambiente de perguntas, tá? Não precisa fazer pergunta profunda, né, de início, mas algo assim que leve as pessoas a questionar. O que vocês acham disso aqui? O que você acha desse texto? Sabe? Raciocínio. Bem, voltando a Noé, então, eu entendo, e eu não sei se eu estou certo, agora eu estou abrindo aqui, ó, o momento de vocês questionarem. E se teve gente que realmente aceitou a mensagem de Noé, falou assim, bem, Noé tá certo mesmo. Mas o cara ficou com medo de se juntar a ele, por medo. Por receio dos outros. Porque todo mundo tirando sarro do Noé. O mundo inteiro, naquela época, tava tirando onda do cara. O malucão aí, ó. Tava falando que Deus tá falando com ele, que Deus disse que vai destruir o mundo. E era absurdo para eles, era simplesmente absurdo. Então para eles era uma piada. E você acha que hoje a questão da volta de Jesus para muitos não é uma piada? O mundo está dizendo que o mundo vai ser destruído por causa de uma questão ecológica e o ser humano tem que agir para resolver esse problema. Aí eu venho digo que não tem solução para problema nenhum, a não ser Cristo. Apoio totalmente numa história que é contada há 2000 anos e que ainda não aconteceu. E até quando eu vou esperar? Então é uma situação assim, né? Agora nós não temos data, isso acaba prejudicando mais ainda. Eu vou citar um outro evento também que aconteceu. Por volta do século XIX, XVIII, o conceito geral do cristão era a purificação do santuário é a volta de Jesus. Quando a Bíblia fala purificação do santuário é a volta de Jesus. E algumas pessoas começaram a calcular uma profecia de Daniel que aponta essa purificação do santuário. E nos Estados Unidos foi Guilherme Miller, se eu não me engano na Itália teve um padre que fez um cálculo, não lembro agora com certeza o nome dele, mas teve outras pessoas no mundo inteiro fazendo esse cálculo e bateram aproximadamente as mesmas datas. E eles entenderam que era a volta de Jesus. E tanto que nos Estados Unidos teve um grande reavivamento, uma movimentação muito grande, e realmente as pessoas esperaram na data e Jesus não voltou. E recalcularam a data, ajustaram a data, na data que realmente era correta da profecia, tá? Não da volta de Jesus, que não aconteceu, mas da profecia, e não voltou Jesus. E aí o que uma parte fez? Uma parte deixou de crer, uma parte voltou, não, deixa quieto pra lá. Uma parte falou assim, não, temos que recalcular de novo, que a gente errou o cálculo. E recalcularam até uma hora que eles falaram, deixa que, sabe, abafaram, fingiram que não tinha nada. E uma parte resolveu simplesmente falar assim, tá, a gente tentou fazer um cálculo, mas será que o conceito está correto? E eles foram à Bíblia estudar e descobriram que o conceito estava completamente... Não, a purificação do santuário não tem nada a ver com a volta de Jesus de purificação da terra. Era outra coisa. Então eles tinham acertado o cálculo quando viram, eles tinham acertado o cálculo. Mas o cálculo não tinha nada a ver com a volta de Jesus. Então não dá para calcular a volta de Jesus de forma alguma. É um equívoco muito grande alguém querer calcular isso aí, tá? Por quê? E qual que é o bom disso? Não calcular a volta de Jesus significa que eu tenho que esperar ele toda hora, todo momento. E é complicado, né? Todo momento eu tenho que estar pronto para a volta de Jesus. Você tem que estar ligado na videira, a todo momento. Porque a gente oscila, nós seres humanos oscilamos, né? Mas é o correto. Bem, vamos lá para a gente não prolongar muito o vídeo, né? A ideia minha é tentar manter ele enxuto. Mateus, e eu tenho dificuldade, né? Percebeu? Mateus 24:30, como Jesus vai vir. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada. 24:30. Mateus 24:30. Deixa eu achar o verso aqui. Então aparecerá no céu o Filho dos Homens, e todas as tribos
Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todo mundo vai ver. Vamos olhar agora em Apocalipse capítulo 1, verso 7. 1:7. Vamos ver aqui. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Você percebeu essa questão de lamento, né? As pessoas que não esperarem a volta de Jesus, quando ele voltar, elas vão se lamentar. Porque elas vão se arrepender. Não é se arrepender, porque arrependimento tem a ver com mudança. Mas elas vão sentir a dor, sabe, de não ter tomado a decisão do lado de Cristo. Então quando ele voltar vai ser um tormento para quem não ama Deus. Bem, vamos a Atos agora, capítulo 1, verso 1. Vamos dar uma olhada em outro verso também. Estou pegando vários versos para a gente poder, né? Atos, capítulo 1, verso 11, perdão. Varões galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, como para o céu os viste vir. Então, da mesma forma que estão vendo, vocês vão ver também. Né? Então, é o formato, ele está dando o formato. Bem, mas tem um texto que fala que Jesus vai vir como ladrão. Como assim como ladrão? Vou pegar até o texto aqui e vou passar para você. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Percebeu que é meio estranho? Porque está falando de estrondo, né? Se é algo secreto, né? E agora eu trago até alguns têm a visão que é uma situação secreta, que tem um arrebatamento secreto. Jesus vai pegar aqueles que o aceitaram e levar secretamente, e vai ficar aqui quem não aceitou. Bem, daqui a pouco eu vou pegar até um detalhe que vai explicar melhor isso, mas sobre essa questão de quem vai ficar. E que nessa visão, quem vai ficar tem uma segunda chance até a próxima volta. E nós vamos aqui dar uma analisada sobre esse ponto. Só arrumar meu foco aqui. O ladrão da noite, se você ver aqui, como todo mundo vai ver, seria mais ou menos assim. Você está à noite andando na rua e do nada da esquina pula um ladrão na sua frente e diz: é um assalto. Você vai ficar assustado. Então ele vai do nada aparecer, sabe, algo assustador, vai assombrar. É isso que é o ladrão. Então, se você não espera o ladrão, você está andando na rua, você vai esperar que alguém vai te assaltar? A menos que você seja muito preocupado, né? Bem que ultimamente, hoje em dia a gente é muito preocupado. Mas a questão é, você sempre vai tomar um susto. Por mais precavido que você esteja, você não espera aquele momento. E essa é a volta de Jesus. Pegou? Então, Jesus vai vir sim, de forma bem visível. A questão não vai ter uma situação secreta. Mas, agora vamos dar uma olhada aqui. Ó. O que vai acontecer com os santos? Jesus vai voltar, a gente tem que definir. Os santos, tá? E santo não é aquele pessoa impecável, mas aquele que se separou por propósito. Tá? Na Bíblia, santo significa separado. Separado para algum propósito. Né? Você tem o sábado como dia de guarda, separado para o propósito de guardar, reservar para comemoração à criação. Você tem os nazireus, que eram separados, santificados para um propósito. O profeta é uma pessoa que é separada para profetizar. Não quer dizer que a pessoa é impecável, que ela não erra. Mas o ponto do santo na Bíblia é alguém que está separado. Então todos nós podemos ser santos. Quando a gente se propõe a ser deixado, ser guiado pelo Espírito. Deixar Deus tomar sua posição, né? Tomar o controle das coisas. A gente vai ter nosso livre-arbítrio, nossa vontade, a nossa forma de aproveitar. Tem muita coisa na Bíblia aqui e eu espero que um dia a gente consiga até explorar algumas coisas bem interessantes, que tem instruções da Bíblia que te deixa total liberdade no formato de fazer, né? Tem muita coisa aqui. Deus dá tipo parâmetro inicial e fala assim: agora a partir daqui você faz da forma que você achar interessante, né? Diante de uma visão divina. É muito bacana. Então o cristianismo é liberdade, né, nesse ponto. Depois eu vou falar sobre isso, não vou adentrar muito aqui não, a gente acabou enrolando aqui, acabou levando mais tempo, né? Então vamos lá, primeiro Tessalonicenses, vamos dar uma olhada
o que vai acontecer com os santos. Jesus está voltando. Vamos marcar aqui, ó, Jesus voltando. A gente precisa saber o que vai acontecer com aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, tá? Que a Bíblia considera como santificados, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e a partir do verso 13. Mas eu vou pegar aqui, tá? Para não prolongar, 16 e 17. Ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, ok? Depois nós que ficarmos vivos, lembre de uma coisa: todo o cristão em todas as eras espera Jesus voltar na sua época. É natural. Então, para os discípulos também é natural isso. Então, ele usa esse nós que ficarmos vivos. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, você tem aqui na cena, né? Vamos focar só nos salvos. Jesus está aqui em cima. Aí os mortos ressuscitam, sobem. Aqueles que já estão vivos sobem junto com eles e estarão com ele nas alturas. Perfeito? Agora vamos a 1 Coríntios. Volta um pouquinho da sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 51 e 54. Ó, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Bem, na Bíblia, a morte de um justo é tratado como sono. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, um pouco antes ele fala para os discípulos: olha, Lázaro está doente. E só que ele dá uma demorada, né? Aí tem uma hora que ele fala: Lázaro está dormindo. Ele diz: se dorme, vamos acordar ele. Só que eles entenderam que está falando da morte. Então, para Deus, um justo está dormindo, porque o justo ele será ressuscitado para uma vida eterna. Então ele fala: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então qual é o conceito dele? Que nem todo mundo, na época, ele achava, né, que todo mundo ia morrer. Então alguns salvos não, né? Ou salvos vivos, naquele momento, eles não passaram pela morte, porque já estão vivos. E só vai vivo para o céu. Só vai para o céu vivo, né? A gente só vai para o céu vivo. Não tem como ir morto para o céu, porque os mortos não louvam a Deus. Mas Deus vai ressuscitar, Jesus vai ressuscitar os mortos para que eles vão para o céu. E os que já estiverem vivos, ele só vai transformar o corpo deles em corpo incorruptível. Entendeu? Olha lá. Olha só que interessante como vai ser a velocidade disso. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Que trombeta é essa? Né? Alarido, esse alarido, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí no 53, porque convém que isto que é corruptível, né, se o corpo é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. O que é ser corruptível? Todos nós estamos sujeitos a pecar, de uma forma, de outra, né? Transgredir as vontades de Deus. Isso é um impulso que vem do pecado que habita em nós. Então ele vai tirar o pecado, e o pecado gera morte. Então quando ele tira o pecado, tá, eu estou tentando aplicar de uma forma bem didática, quando ele arranca fora o pecado, acabou a doença. Se não tem doença, você fica incorruptível e imortal. Então é isso que Jesus vai fazer na volta dele. Ele vai livrar a gente de vez desse dano, né? Hoje mentalmente ele nos livra. Quando nós aceitamos ele como Salvador, ele já nos livra, né? Nos dá a possibilidade de lutar contra o pecado. Alguns vão ter dificuldade num ponto, outros em outras, mas a gente tem essa possibilidade. Ok. E agora nós vamos... Sobrou 2 grupos aí. A gente precisa entender. Jesus voltou. Nós precisamos entender o que vai acontecer com aqueles que estarão vivos, mas não aceitaram Jesus como Salvador. O que vai acontecer com eles? E a gente tem que separar bem isso. É importante. Eu vou explicar o porquê é importante saber isso, né? Afinal, não adianta só eu explicar para vocês sem dar a importância devida. Apocalipse, capítulo 6. Deixa eu pegar aqui, 6. Aí vai lá no verso 15. Olha só isso aqui. E os reis da terra, os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo. Então a Bíblia está englobando todo mundo aqui, tá?
E todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas e montanhas. E diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós e escondei nosso rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles estavam com muito medo, hein? Vão ficar com muito medo. Vai agora no capítulo 9 e no verso 6. E naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Dá a impressão que não vai ter morte, né? Então assim, aqui estava falando das trombetas. Então quando Deus vem com o juízo, os homens vão desejar morrer. Está falando da questão do espanto, né? É que nem Elias. Elias, ele fugiu de Jezabel, que falou que ia matar ele. Aí depois ele senta lá e fala: Senhor, me mata. É a questão do desespero que a pessoa está, da angústia. Então eles vão ficar extremamente angustiados. Segundo a Tessalonicenses agora, pra gente entender. Deixa eu achar aqui. Segundo a Tessalonicenses. Segundo a Tessalonicenses, deixa eu olhar a cola aqui. Capítulo 2, verso 8. Então será revelado Nico, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então eles vão ser aniquilados, né? Principalmente o líder. Esse líder, o homem da iniquidade, né? Deixa eu só pegar aqui um outro capítulo que não tem na minha cola, mas eu lembrei agora. Que aliás, eu gosto muito desse. Olha só. Sobre a volta, verso 21, falando daqueles que estão vivos e não aceitaram Jesus como Salvador. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca. Olhem só, Apocalipse, capítulo 29, verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves do céu se fartaram das suas carnes. Tem alguns textos, e eu não vou prolongar, não vou procurar eles agora, que fala sobre a grande ceia de Deus, que as aves serão chamadas, tal. Essa ponta aqui, as aves vão comer, tá? Tem duas ceias, né? Tem a ceia dos justos e essa dos injustos. Que as aves vão devorar o corpo dos iníquos. Até por quê? Porque Jesus exterminará todos aqueles que não aceitaram a Ele como Salvador. Não aceitou até a volta de Cristo, e esse que é o ponto sério. Não tem mais uma segunda chance. E será exterminado, está decidido o caso, tá? E, inclusive, eu vou até avançar mais um pouco, só para vocês verem aqui, ó. Vamos aqui no próprio capítulo. E olha só. Capítulo 20, verso 2. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, Satanás está preso por 1000 anos. Jesus voltou, Jesus mata aqueles que não aceitaram ele como Salvador. Né? Ele já resgatou os que aceitaram ele, tanto os mortos como os vivos, né? Que aceitaram ele como Salvador. Aí você tem aqueles que estão vivos, que não aceitaram, ele mata e destrói eles. Aqueles que estão mortos e não aceitaram Jesus como Salvador, não acontece nada, continua morto. Quando? Então nós estamos Satanás agora preso por 1000 anos. Agora dá uma olhada aqui, ó. Verso 5, perdão. Olhem só. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram. Os outros mortos não reviveram. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então Jesus volta, faz a primeira ressurreição dos justos. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Presta atenção. Bem-aventurado é quem tem chance na primeira. Quem é ressuscitado na primeira. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Opa, peraí. Então ali foi uma morte. Os injustos que não aceitaram Jesus são mortos por ele. Os que já estão mortos tiveram a sua primeira morte. Existe uma segunda morte. Vamos analisar mais para frente. Mas serão sacerdotes de Deus. Quem? Os santos. Sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele por 1000 anos. Quanto tempo Satanás está preso? 1000 anos. Quanto tempo os justos estão com Cristo reinando? 1000 anos. Mesmo período, tá? André, mas é literal ou simbólico esses 1000 anos? Não tem. Eu não achei pista na Bíblia ainda. Se vocês acharam. E importa, se é o mesmo tempo de um lado e o mesmo tempo do outro, não faz muita diferença. Né? Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão.
Por quê? E sairá ganhar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Vou pular aqui pro 9. Subirão da largura da terra e cercarão o arraial dos santos. Peraí, olha só, arraial dos santos. Vai ter santo no lugar onde eles vão invadir. Então, por alguma situação, tem alguma situação que acontece aqui, que os santos já estão na terra nesse momento. E eles vão cercar o acampamento, o arraial, né? Cercado dos santos. Então os santos voltaram à terra. Onde a gente vê isso aqui? Ó? Vai no capítulo 21. E vi um novo céu na nova terra. E havia a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Bem, esse novo céu, nova terra, e não é um outro lugar, tá? Não é outro lugar. Esse novo que está aqui no texto é algo renovado, reformado, ajustado, que foi corrigido. Então a terra foi corrigida nesse momento aqui. E a cidade santa desce nela. Então aqui é esse momento que Deus arrumou a terra, corrigiu ela, trouxe ela ao seu estado original, sem pecado. Só que agora nós vamos ver aqui o pessoal invadindo o Arraial dos Santos. Olha só, eles subiram, cercaram o Arraial dos Santos e a cidade amada. Quer dizer, a cidade já está aqui, esse aqui, ó. Essa parte do capítulo 20 está falando de um momento onde a cidade já desceu. O 21 é como se fosse, voltou um pouquinho. Você vai ver muito em Apocalipse, tá? Ele volta a cena até um determinado ponto e você tem que ter muita atenção para poder achar qual ponto que ele voltou. Aí ele continua dando mais detalhes de novo. Ele vai repetindo o mesmo instante várias vezes, o mesmo momento, os mesmos instantes históricos eles estão sendo repetidos com mais detalhes, né? A Apocalipse pega a natureza da Bíblia e essa natureza da Bíblia de um pouco aqui, um pouco ali, e ele usa com mais destreza, porque ele traz toda a Bíblia, todos os elementos da Bíblia, símbolos, todos se convergem aqui. E essa característica de repetir a mesma coisa para dar mais detalhes e a importância daquilo, acontece no Apocalipse. É bem interessante isso. Então aqui nesse momento a cidade já está na terra. Mas desce fogo do céu e os devora. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Agora só um detalhe, vocês perceberam que eles foram devorados. Okay? Por que eles foram devorados? Bem, vamos lá. E a besta falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então quem que vai ficar sendo atormentado durante todo sempre aqui? Esse sempre, né? Incontável tempo. Diabo. E lá já estava a besta e o falso profeta. Lembra que eles foram lançados antes, né? Lá no 19 e 20. Então agora o diabo é lançado também. No lago de fogo e enxofre. Ok, vamos agora no juízo final. E olha só como é interessante se voltar um pouquinho. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre eles, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu ao mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse texto aqui ficou meio complicado, mas se a gente estudar sobre a verdade, sobre a morte, e souber o que está escrito realmente aqui no original, você vai ver que assim, é morte e Sheol, a cova, né? Ele usa inferno porque o inferno é um lugar escuro, né? No conceito deles lá naquele momento, naquela época, o inferno é um lugar escuro onde ficavam as almas, né? No conceito grego. Como a gente sabe, né? Que de acordo com a Bíblia, a alma é o corpo humano com vida, né? E a gente pode até voltar no texto aqui para a gente reforçar isso. Gênesis. Não tem jeito, gente. Tem que explorar bem o texto. Gênesis. Vamos aqui o verso aqui certinho para poder, né? Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito uma alma vivente. Então nós somos uma alma. Então acontece. Eu estou passando esse conceito de inferno deles, né? Que foi a palavra mais próxima que ele encontrou em grego para poder expressar. Mas quando você vai para a língua original, né? O hebraico, você vai ver Sheol, lá no Antigo Testamento. Sheol, esse lugar escuro onde o corpo fica, onde você fica adormecido, né? Inclusive onde não tem lembrança,
onde não há desejo, onde ninguém louva a Deus, na morte ninguém louva a Deus. Só os vivos podem louvar a Deus. Então a morte, então assim, ó, o que quer dizer esse texto? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Quem estiver enraizado na forma de vida que leva à morte, que é a forma de vida de pecado. E veja só se faz sentido isso. Né? Analisa bem. Você está em pecado, o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Então aquele que estiver amando o pecado, vivendo o pecado, e são aqueles lá que já tinha sido decidido, né? Porque quando Jesus volta eles não aceitaram. Então agora eles voltam, ressuscitam só para eles verem quem é Deus. O verso 11 está voltando e mostrando assim, há um julgamento. Então eles são consumidos por esse fogo. E quando eles são consumidos, a morte e o inferno é lançado no fogo, no lago de fogo, porque a terra é consumida por fogo, o fogo de Deus que desce, né? Onde só o santo pode sobreviver nesse fogo de Deus. Esse fogo consome tudo que não é santo. É o último, seria assim, o último holocausto, né? O último sacrifício, a última oferta de pecado. Aí vai lá e consome todo mundo. Não sei porque eu fiz esse barulho. Consome todo mundo. E agora a morte é lançada no lago de fogo. A morte ela é punida. Acabou a morte. Essa é a segunda morte. Percebeu? Quando Jesus voltar, está bem definido. Está bem definido. Quem participar dessa segunda ressurreição vai se unir com Satanás para invadir a cidade santa. Eu não sei que história que ele vai contar, mas o texto diz que quem ressuscitar na segunda ressurreição, que é no final da prisão de Satanás dos 1000 anos, esse não tem outra chance. Ele vai estar tão mal, tão domado pela maldade, que ele vai aceitar o engano de Satanás. Às vezes ele não vai precisar nem contar uma mentira muito grande. E simplesmente vai contar a mentira mais besta que existe. Aliás, qualquer mentira é besta, né? Mas ele vai contar um negócio bem bobo. A gente consegue invadir se for com força. Nós somos em um número muito grande, a gente vai conseguir invadir a cidade santa. Aí Deus vai descer o fogo, queima de uma vez só. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que lago de fogo é esse? Olha no verso 9. Desce fogo e consome todos. Entendeu? Então a pessoa vai ser lançada no lago de fogo, vai descer fogo e vai consumir todos eles. É uma purificação final de Deus. Entendeu a importância disso? Ou por que nós devemos buscar Deus hoje? A gente não pode esperar uma segunda chance, um momento que Jesus vai dar uma segunda chance depois que ele voltar. Quando ele voltar já está inclusive decidido os casos. Porque ele vai voltar e já vai estar bem definido que lado que cada um escolheu. Você vai saber que lado você escolheu. E que a gente possa, né? Eu vou até pegar outros textos mais pra frente, mas acho que no momento a gente deve ter, assim, o espírito de esperar a volta de Cristo. Olhar pra cima e falar assim, opa, nossa salvação é próxima, nossa redenção está próxima. Nós devemos esperar a volta de Cristo. Tem que ser a nossa esperança. Esses dias eu perdi um irmão, um amigo. Ele estava já sofrendo há um tempo aí com problema de saúde. E ele tem uma dificuldade, né? Tem uma parada respiratória, tal. Passou mal, tem uma parada respiratória e não resistiu. E deixou filhos e família. E com certeza o que passa na cabeça deles, né? Senhor, volta logo. E com toda essa injustiça que acontece no mundo, com toda essas mazelas que tem ocorrendo, inclusive a inútil chance, a inútil ideia do ser humano de achar que ele pode resolver os problemas. Sem Deus, não tem como. Eu me preocupo realmente com o que pode ainda acontecer enquanto Jesus não volta. Mas tem que encher, né? A Bíblia diz que tem uma taça, né? Que é uma situação de símbolo em Apocalipse, que existe uma taça que vai se enchendo, que é a medida da ira de Deus. E seria isso, o ser humano chegando no limite que Deus mostra realmente, isso aqui é o pecado. Isso é o resultado de ter ouvido lá atrás alguém que se rebelou contra mim. Deus não pode agir fora de tempo.
tem que mostrar todas as faces do pecado, para que todo mundo compreenda que não deve dar chance mais para isso. Na ressurreição, quando o reino de Deus estiver entre nós, venha a nós o teu reino, a gente vai deixar Deus agir com vara de ferro, isso é, um governo sem vírgulas, sem meio termos, vai ser a vontade dele e a gente vai querer que seja só a vontade dele, sabe? A gente vai ter muita coisa para fazer, nosso livre-arbítrio será preservado, nossas vontades, a gente vai poder fazer coisas boas, a gente vai ter vontade boa só, né? A gente vai poder escolher, vou comer morango ou laranja amanhã, né? Vou passear para qual lugar que eu vou passear, a gente vai ter essas disponibilidades, mas tudo regado pela vontade de Deus, tudo pelo amor de Deus. Nós seremos diferentes nesse ponto. Não vai ter essa coisa chata do pecado puxando a gente pro erro, sabe? Deixando a gente transtornado, perturbado, ansioso às vezes, né? Jesus fala para não ser ansioso, mas a gente acaba sendo. Não vai ter essas coisas. Então que nós possamos esperar a volta de Cristo. Hoje. Porque hoje pode ser o nosso último dia. Posso estar gravando esse vídeo aqui e morrer amanhã. E você vai ver esse vídeo daqui 2 semanas. Então que nós possamos estar firmes em Jesus. Um forte abraço para vocês. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um estudo e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos santifique a cada dia. Nos ajuda a ser separados para o teu propósito. Nós somos errados, falhos. A gente fica até bravo com a gente com tanto erro que a gente comete. Mas te pedimos que o Senhor nos ajude a nos purificar nossas intenções, que o pecado seja um acidente na nossa vida, sinais de uma gripe que não cura, um espirro aleatória, que não seja algo recorrente na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes em Ti, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe a todos e até a próxima.